Tenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou falar com você os tópicos desta pregação e nós iremos ler os textos que estão nesses tópicos, tá bom? Vamos lá, João 11, 43 e 44 diz: E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados por faixas, e o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: Desligai-os e deixai-o ir. Desatai-o, não é? E deixai-o ir. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Queridos, nessa tarde a palavra que o Senhor tem para nós é, primeiramente, sabermos que Betânia é o lugar onde está a presença de Jesus, não é? Isso pode ser o nosso coração, a casa de Deus, a nossa casa, a nossa vida com Deus. Então, é certo que aonde estiver o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro, e ali prontamente vai estar o Senhor Jesus querendo produzir em nós vida, querendo produzir em nós um milagre. Deixa eu trazer para você o primeiro tópico que achei muito importante. É que muitos irmãos, eu creio que vocês já passaram por isso, e é por isso que eu coloquei esse tópico. Depois de você contar uma bênção, depois de você testemunhar uma bênção, ou depois de você receber um milagre de Deus, situações complicadas, quem sabe, aconteceram na sua vida. Então esse é o tópico que eu coloquei. Lutas aparecem depois de bênçãos. Lutas aparecem depois das bênçãos. Muitas vezes, depois que nós testemunhamos um milagre, uma vitória, aparecem situações para querer mostrar de que aquilo que nós testemunhamos, aquilo que nós declaramos, não é bem assim. Lutas aparecem depois das bênçãos. Quantas vitórias você já recebeu de Deus e depois surgiram situações para querer manchar a bênção de Deus, para querer, supostamente, porque o diabo não tem como estragar a bênção de Deus, não é? Apareceram situações para querer roubar a sua alegria, roubar a sua vitória. Depois de você, por exemplo, ter celebrado uma grande vitória, ter recebido, ter contado, ficado feliz, aí vem uma situação para querer mostrar o contrário. Aí vem aquele pensamento duvidoso: poxa, quando eu penso que a coisa vai melhorar, piora. Quando eu penso que Deus vai me honrar, aparece uma situação. Então não adianta buscar a Deus. Então não adianta buscar ao Senhor, não adianta ir para a igreja, não adianta fazer a conferência de milagres, porque quando eu estou recebendo uma bênção, quando parece que eu vou receber, surge uma notícia, uma chateação, uma incomodação, uma luta. Então isso não é para mim. Esses pensamentos, meus irmãos, são pensamentos que o diabo coloca na nossa mente para querer estragar aquilo que Deus tem para nós. Então, primeiramente, no começo desta mensagem, eu gostaria que você ficasse atento, que você vigiasse e não deixasse o diabo estragar as bênçãos que ele tem reservado para você. Diga amém. Eu quero convidá-lo então para, no mesmo capítulo, não é? Vamos lá, o versículo 1, 2 e 3, vamos lá. Vamos ver se eu estou correto. Isso mesmo, João 11, 2 e 3, quero ler para você esse texto. Por isso mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo de João 11. João 2 e 3 diz assim: E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo
aquele a quem amas. O enfoque aqui é ação. Se tu puder, Maurício, baixar um pouquinho o meu retorno, só para dar uma aliviada para mim aqui, por favor. Escute uma coisa, o enfoque aqui é Maria que, depois de ter feito uma ação extraordinária, que entrou para a história. Qual ação que Maria faz? O texto está dito. Foi aquela que com o guento, não é? Ela enxugou os cabelos, os pés do Senhor, e com os cabelos secou os seus pés. Que ação maravilhosa! Depois de uma ação maravilhosa, de uma bênção, dela ter entrado para a história, de ter servido a Deus, vem a má notícia: o irmão adoeceu. Sabe, parece que aqueles irmãos que fazem um voto com Deus, eles dizem assim: Senhor, a partir desse mês, eu vou começar a dizimar. Aí dá um problema no carro, aí vem uma conta a mais, aí vem uma situação, e você, não, isso aqui não é para mim então, não, isso não é para mim dizimar. Olha só, quando eu faço um propósito, sabe, surge uma situação ao contrário. Alguém que diz assim: Senhor, esse mês eu vou começar a te servir na igreja. Eu vou procurar o pastor e vou pedir para me inserir em um ministério. Eu vou procurar o ministério do acolher, do integrar, e vou ver qual é o ministério que mais se adapta ao meu perfil. Eu vou procurar a pastora Vera e vou lá e vou entregar alguns materiais para ajudar no Café das Nações. Vou lá. Ou então eu vou servir como assistente pastoral sexta de tarde. Aí vem uma enfermidade. Aí vem um dilema. Sabe? Ou então você faz uma ação dessas, uma ação de servir, uma ação de contribuir, uma ação abençoada que tanto é para você como para os outros, e aí você faz, parece que a coisa piora. Maria tinha servido a Jesus ao extremo. Ela entregou esse óleo, esse unguento caríssimo para servi-lo, e depois disso o que acontece? O seu irmão fica doente. Fica doente e depois vem a óbito. Sabe? Então parece que a adoração dela e Maria é conhecida como essa expressão de adoração ao Senhor. Então parece que adorar o Senhor não adianta. Então parece que ser um adorador não adianta. É mais ou menos isso que aparenta. E às vezes é isso que o diabo quer colocar na nossa mente, de que não adianta orar pelo enfermo, porque ele vai morrer, porque ele morreu. Não adianta então a gente pedir uma porta de emprego, porque olha só, está todo mundo ficando desempregado. Então não adianta fazer as coisas para Deus. Eu estou servindo ao Senhor na igreja, e o que me aparece são críticas, são levantes. Então parece que não me adianta fazer as coisas para Deus, porque em vez de eu ser abençoado, o que me vem são mazelas. Primeiramente, eu quero que você guarde isso no seu coração. A gente não serve a Deus como uma troca. Eu sirvo a Deus para que Ele me abençoe. Você imagine as minhas filhas fazer algo para mim como uma troca. Então eu dou algo para elas e elas gostam de mim e tentam me agradar. Não pode ser assim. Independentemente das coisas que alguém possa ou não possa fazer por outro, o que importa não é a ação de fazer, mas é o sentimento de amar independentemente do outro. Olhe, a Bíblia diz que nós não merecíamos, nós estávamos condenados ao inferno, nós éramos pessoas rebeldes, ovelhas rebeldes, e Deus olhou para nós, e independentemente da nossa condição de pecado, Ele nos amou a si mesmo. Nós não poderíamos oferecer outra coisa a Deus que fosse comparado com esse amor, mas mesmo assim Ele nos amou. Então, gente, nós não podemos assim pensar. É certo que Deus sempre vai nos honrar, sempre, da gente pegar o envelope da colheita e fazer essa troca e dizer: eu vou dar um envelope de R$1.000 ou de 100, e eu quero que o Senhor me dê 100 vezes mais. É certo que Deus sempre vai honrar.
mas não pode ser essa coisa como um troca, sabe? Então eu vou servir na igreja como recepcionista, como assistente pastoral, e Deus vai ter que abrir as portas para mim, porque como agora eu vou servi-lo, eu vou estar cooperando na igreja, eu vou fazer lanches para levar lá para o café, e vou estar ajudando na organização da igreja, então Deus tem que me abençoar. É certo que quem serve a Ele, é certo, Deus vai abençoar, mas não pode ser por esse interesse da nossa parte, como que Deus é obrigado a nos abençoar. Não pode ser dessa maneira. Ao contrário, na verdade, minha gente, independentemente de Deus, naquele momento, por saber do nosso futuro, por nos conhecer, não quiser nos abençoar, nós vamos servir do mesmo jeito. Nós vamos ser fiel do mesmo jeito. Nós vamos cooperar do mesmo jeito, porque esse é o nosso jeito de ser. Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor. Faça isso com alegria. Vamos lá, melhore o seu aplauso. Vamos lá. Aleluia. Escute uma coisa então. Eu gostaria que você ficasse atento. Todas as vezes e muitas vezes, isso não é para você parar. Isso não é para você deixar de testemunhar, deixar de servir. Mas o diabo, ele é astuto, então ele investe pesado para querer mostrar o contrário para nós. Então não adianta estar na igreja, é melhor estar no mundo, porque no mundo eu tinha amigos sinceros, e na igreja os meus amigos não são tão sinceros. Eu conhecia pessoas mais leais, na igreja então as pessoas são desleais. Não é bem assim. É isso que o diabo quer dizer para a gente. Mas escute uma coisa, queridos, nunca acredite na conversa do diabo, nunca. Na conversa do diabo e na conversa de pessoas, como dizia a mamãe, endiabradas. Endemoniadas, na verdade, né? Mamãe dizia endiabrada. Meu filho, essa pessoa é endiabrada, eu digo, é verdade. Não acredite na conversa de pessoas endiabradas, que quer tirar você do caminho, que quer tirar você do propósito. Se mantenha firme, não desanime, sabe? Se você fez um propósito de, olha, esse dezembro, eu vou voltar para a assistência pastoral, eu vou voltar para a dança, eu vou voltar para a recepção, eu vou voltar para o ministério de oração da igreja. E aí surgiu lá uma situação, meu irmão, tranque o pé. É aí que você deve insistir. É aí que você deve resistir. E é isso que Jesus ensina. E é isso que a palavra de Deus ensina. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, isso. Meus irmãos, eu tive um cachorro, talvez você tenha conhecido ele, não sei se alguns viram. A pastora Vera se lembra do Sansão. Eu conheci a pastora Vera há muitos anos atrás, um dia que eu fui fazer, eu morava no Parque Pinheiro ainda, e eu fui fazer uma caminhada com o Sansão, um boxe, peito duplo, desse tamanho assim. E aí eu entrei, eu estava caminhando com ele e eu ouvi um barulho de oração. Lembra, pastora Vera, aquele dia? Quantos anos atrás, não é? Muitos anos. E aí eu amo oração, eu amo buscar Deus. E aí eu entrei assim, era uma igreja, e estava lá o pessoal orando, e eu amarrei o cachorro assim, do lado, eu digo, vou entrar aqui um pouquinho. Hã? Tinha um portãozinho, né, e entrei, lá eu conheci a pastora Vera, né? Que coisa gloriosa. Hoje nós estamos aqui, né, pastora Vera? O que são os propósitos de Deus? O Sansão, ele era um cachorro muito obediente, mas às vezes ele queria reinar, sabe? Ele queria, meio teimosão, ele queria me enfrentar. E era engraçado que ele era muito manso, mas ele era da natureza dele, às vezes ele queria ser teimoso. E quando ele queria reinar comigo, aí que eu me botava, ele dizia, você não tem vergonha, rapaz. Sabe? Se frouxasse, ele tomava de conta, um cachorro desse tamanho assim. Você entendeu? Porque o cachorro, ele, não sou especialista, não sou um César Milano, né? Não sou. Quem é o pastor Arnoldo, que é especialista? Isso é outra pregação. Isso é outra história.
Você é outro especialista do cachorro. Uma vez lá em casa com o falecido Ângelos, o meu dog de Bordeaux que morreu há uns dias aí. Aí o pastor à noite, deixa comigo, pastor, que eu carrego ele. Eu digo, não, rapaz, ele é muito forte. Eu sou acostumado, sou treinador de cachorro. Eu digo, então tá. Eu tenho psicologia canina. Eu digo, eu tenho psicologia canina. Eu digo, rapaz, ele só me obedece. Não, meu pastor, deixa comigo, que eu tenho... Eu tenho psicologia canina. Aí eu dei a guia para ele. Quando eu dei a guia, os vizinhos caíram na risada dele. Para. Rapaz, eu me matei da risada. Não pode ser verdade. Ele que entende cachorro, não sou eu. Veja, porque o animal, se você não deixar o cachorro, se você deixar, ele lhe domina. Porque ele pressente seu cheiro, que você está com medo, ele percebe. Então, é por isso que muitos cachorros são ferozes com os seus donos e agride, porque o dono deixa tomar de conta. Então, você tem que se impor. E cedo, depois de velho, não adianta mais. Aí é muito difícil, pode ser, mas é muito difícil. Então, veja, quando às vezes ele queria, falava uma coisa para ele, que ele ficava, eu dizia, o que é que tu está pensando? Aí que eu ia para cima dele. E ele murchava. Aí ele recuava. Você entende? É assim com o diabo. Sabe? Se o diabo querer bater uma pata para você, porque ele não tem pé, só pode ter pata, você bate os dois pés. É aí que você vai. Você entendeu, querido? Se o inimigo se lança contra você com situações, pois é aí que você tem que ir. É aí que você tem que ir para a igreja. Meu irmão, se tem aí um coronavírus mostrando quem não é crente mesmo, que estão tudo fugindo da presença de Deus, se desviando, quem é? E aí que deve mostrar que é crente, que serve a Deus mesmo, que não se mixa, que se cuida, mas que nada vai separar você do amor de Deus. Vai continuar servindo ao Senhor, vai continuar na obra de Deus, vai continuar fazendo o que tem que ser feito. Por quê? Porque você é assim. Nós não somos movidos às circunstâncias, nós somos o que somos. Digam amém. Então, nessa tarde, primeiramente, guarde isso. A gente precisa se manter firme. Quando você faz um propósito, quando você testemunha, quando você tem algo que você estabeleceu diante de Deus, e o diabo quer fazer o contrário, isso é certo. Aí que você tem que se firmar. Depois lutas aparecem depois das bênçãos, então fique atento. Para que isso não traga em você um sentimento ruim. Sabe, depois de uma festa, você está contente, chega alguém e diz assim, mas alguém saiu aqui reclamando que faltou isso, faltou aquilo, sabe? Sempre para estragar. Continue com a sua alegria. Continue na festa. Continue na presença. Não permita que o diabo estrague a sua alegria. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá. Faça com alegria, por favor. Segundo, deixe Deus trabalhar como Ele quer na sua vida. Deixe Deus trabalhar como Ele quer na sua vida. Vamos para o texto. Versículo 4, versículo 5 e versículo 6. De João capítulo 11. Deixe Deus trabalhar como Ele quer na sua vida. Diz o verso. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde ele estava. Olhem para mim vocês. Meus irmãos, guarde isso hoje. Jesus amava a Marta, Jesus amava a Maria, Jesus amava a Lázaro. O texto poderia ser, João poderia colocar assim, e Jesus amava os 3 irmãos, e Jesus amava todos. O texto, João, classifica cada um, e Jesus amava a Marta, e Jesus amava a Maria,
e Jesus amava Lázaro. A sua irmã aqui é Maria. Sabe o que é isso? Jesus ama cada um conforme as suas individualidades. Você tem uma voz linda, meu irmão, e canta para o Senhor, Deus te ama, Jesus te ama sim. Meu irmão, você tem uma voz como a minha, de taquara rachada, mas louva ao Senhor, Jesus te ama a si mesmo. Você está cheio de dons e talentos, Jesus ama você a si mesmo. Você não tem nenhum nada para oferecer a Deus de talentos, Jesus ama você também. Olhe, Jesus respeita a individualidade de cada um. Jesus ama os que estão mais avançados. Jesus ama os que estão ficando um pouquinho para trás, que são mais lentos. Jesus ama, sabe, cada um individualmente, saiba disso. Jesus ama você. Não permita que o diabo coloque esse pensamento de que você não é amado. Aponte para o seu irmão, aponte para ele. Aponte, acorde ele aí. Diga, você é amado. Não precisa tocar nele. Diga, você é amado. Olhe, você é amado por Jesus. Você pode aplaudir a ele, por favor? Vamos lá. Faça isso com alegria. Jesus ama você. Isso é uma boa notícia. Jesus ama você. Isso é uma boa notícia. Depois, Jesus é chamado para vir intervir na enfermidade de Lázaro. Mas ele aparentemente se demorou. Você está cansado de saber disso? Que Jesus não atrasa. Que Jesus não demora. Na verdade, Ele está trabalhando por você. Jesus tem sua maneira de trabalhar com cada um de nós. Meus irmãos, cada um de nós, Deus tem suas formas de trabalhar. A mesma maneira que Jesus trabalha comigo, muitas vezes não é a mesma que Ele trabalha com você, que trabalha com outro irmão. Cada pessoa, Deus tem a sua maneira de agir na vida e tratar com aquela pessoa. O amor, Jesus ama cada um conforme a sua individualidade. O pai ama os filhos conforme o seu jeito de ser, aquele filho mais obediente, aquele filho menos obediente, aquele filho que é pronto no responder, aquele filho que responde depois. Mas escute uma coisa, o pai trata cada um conforme a pessoa, conforme o filho. O pai tem a sua maneira de nos tratar. Então escute uma coisa, querido. Às vezes nós queremos apressar os processos de Deus na nossa vida. Às vezes nós queremos adiantar, meus irmãos, todas aquelas pessoas que não estavam na hora certa para ir, por exemplo, aqui para o pastorado, e eles forçaram muito a ponto que deram problema para mim. Deram um problema para mim. Vocês sabem disso. Que forçado, pastor, tem que ser, chegou a minha hora. Eu dizia, não chegou a hora. Mas pastor, eu vou sair da igreja, todo mundo está indo, eu estou ficando. Espera em Deus. Não, mas eu quero. Pá. Chegou uma hora que a pastora disse, libera então. Se quer tanto, vida. Meu Deus, mas não está na hora. Mas quer. Sabe? Adiantou os processos, vai dar um pepino depois. Meus irmãos, nós não podemos pular as etapas. Nós não podemos pular as etapas que Deus tem para nós. Sabe, esperar Deus trabalhar na nossa vida. Cada um de nós tem um tempo de maturação espiritual e orgânica. Cada ser humano tem um tempo de resposta. Cada um não responde conforme todo mundo. Cada um responde segundo a sua cultura, a sua formação, seu jeito de ser. Cada um reage de uma maneira. Numa casa tinha 2 filhos. Um chegou e disse assim: que fedor, mas que meu pai comprou? Que fedor terrível, tchê. Deve ser alguma função que o papai se envolveu. Chegou o outro filho e disse assim: papai comprou um cavalo. Ei, que coisa boa. Olha só, vocês viram? 2 filhos. Um sentiu o cheiro do cocô do cavalo, já pensou no troço lá que ele tinha que limpar, na função. O outro pensou no cavalo.
Cada um responde de um jeito. Você entendeu? Você olha o tempo quente e um diz assim: que maravilha, que tempo quente, graças a Deus, não tenho saudade do inverno. O outro filho de Deus olha e diz assim: que calor do diabo, né, meu? Que calor do inferno. Imagina o inferno como é que não é, um calor desse. Você entendeu? Cada um responde de um jeito. É por isso que Deus é o que Ele é. E Deus não fica enlouquecido com as nossas atitudes, porque se Deus fosse assim, ó, sabe? A gente quer um jeito e Deus já faz, Ele não seria Deus e perderia o controle. É por isso, meus irmãos, que Deus sabe o que está fazendo. Nessa tarde eu quero que você guarde esta palavra no seu coração. Deixe Deus trabalhar como Ele quer na sua vida. Deixe as coisas acontecer. Deixe Deus lhe trazer as respostas. Deixe Deus entregar na sua mão. Espere de Deus. Não apresse as coisas. Não vá atrás procurar as bênçãos. Deixe que as bênçãos venham. Você não precisa andar atrás de grupo de oração aqui, grupo de oração ali, e sabe, irmã que unge aqui, irmã que unge lá. Venha para a casa de Deus, atrás de profecia, atrás de profetada. O melhor lugar para você estar é aqui, lugar de segurança. Não ande por aí atrás de revelamento, como dizia o irmão. Não é nem revelação, é revelamento. Cuidado, queridos, não apresse as coisas. Você acha que você sentado aqui, Deus não está vendo você? Deus não conhece você? E Deus não vai trabalhar por você? Deus vai trabalhar por você, porque Ele está vendo teu coração. Amém? Você pode aplaudir a Ele, faça isso com alegria. Estou encerrando. O item 3 que eu separei para você é: Jesus é um milagre. Diga: Jesus é um milagre. Diga: Jesus é um milagre. Vamos para o verso 21, 22 e depois 25 e 26 do capítulo 11. Vamos lá, João 21, 22, 25 e 26. Disse, pois, Marta: Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Verso 25 agora. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Escute uma coisa, queridos. Marta reconhece que Jesus é o próprio milagre, porque ela diz, ela confessa: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela confessa que Jesus é o próprio milagre. Não é que Ele vai fazer, Ele já é o milagre. Olhe, então o segredo é Jesus. O segredo é o Cristo. Quem é que nós buscamos nessa tarde? Quem é que nós vamos invocar, estamos invocando nessa tarde? Nós não estamos invocando Paulo, nós não estamos invocando Pedro, João, santo isso, santo aquilo, imagem isso, imagem aquilo, entidade essa, entidade aquela. Nós estamos invocando o Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio milagre. E o milagre vai se estabelecer na sua vida, que é o Cristo. Pode aplaudir o Senhor, vamos lá. Isso é uma boa notícia. Jesus é um milagre. Então você me diz: pastor, eu aceitei Jesus. Eu aceitei a Jesus. Então você aceitou o milagre. Então o milagre caminha com você. Então o milagre está em você. Então aonde você estiver, o milagre está ali com você. Sabe, gente, há pessoas que são diabólicas, elas precisam de Deus. Então, como são diabólicas, o que está nela são espíritos malignos. Então, onde tem algumas pessoas, o ar é tenebroso, é pesado, dá confusão, sabe? As plantas murcham, secam,
Os cachorros ficam doentes porque há pessoas carregadas. Cuidado com isso. E tem pessoas que elas carregam Jesus, elas carregam o milagre. Então onde elas estão, elas oram e ministram e abençoam. A coisa desanda, abre, se libera. Por quê? Porque elas carregam o milagre. Olha, irmão, se você entregou sua vida a Jesus, meu querido, minha amada, se você entregou sua vida a Jesus, você não precisa sair correndo atrás dos milagres, das bênçãos. O milagre está em você. O milagre está em você. Porque Jesus está em você. Você tem um milagre. Aleluia. Você tem um milagre. Por fim, para que possamos ceiar, traga para fora seus sonhos. Traga para fora seus sonhos. Betânia é o lugar de milagres. Betânia é o lugar aonde precisamos trazer para fora os nossos sonhos. Vamos lá, verso 43 agora. Nós já lemos no começo, mas vamos repetir esse verso. Verso 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Verso 43. Você está em casa acompanhando esse culto. Deus quer que você traga para fora o seu milagre. Desenterre o seu milagre. Tire a pedra de sobre o seu milagre, de sobre seus sonhos. Meus irmãos, há pessoas que elas tinham projetos lá na juventude, lá na adolescência. Anos atrás elas olham e dizem: não, isso nunca vai acontecer. Então, põe na gaveta. Coloca uma pedra em cima. Amarra o milagre. Esconde o milagre. Traga hoje o seu milagre para fora. Jesus hoje está chamando pelo nome do seu milagre. Salvação do marido, pastor. Estou aqui há 15 anos com o Senhor, orando pelaquela bênção. E aquela bênção, só Cristo para ter misericórdia. Continue chamando essa bênção para fora. Um dia ele vai vir. Um dia ela vai vir. Traga seus sonhos para fora. Tire os seus sonhos sobre a pedra. Desamarre os seus sonhos. Libere os seus sonhos. Os apresente diante do Cristo. Porque o Cristo é o próprio milagre. Pode passar os anos, mas não esqueça do item 2. O item 2 que nós lemos, o tópico 2 foi: deixe Deus trabalhar como Ele quer na sua vida. Deixe. Ele vai fazer isso. Traga para fora uma família abençoada, uma porta de emprego, montar o meu próprio empreendimento. Traga para fora e deixe Deus trabalhar por você, porque é certo que Ele vai trabalhar. Aliás, eu acredito que Ele já está trabalhando por isso. Ele já está trabalhando na sua causa. Amém? Você pode aplaudir a Ele. Faça isso com alegria em nome do Senhor. Se coloque em pé. Quero convidar você que está em casa para orar comigo agora. Então, lutas aparecem depois das bênçãos. Deixe Deus trabalhar como Ele quer na sua vida. Jesus é um milagre. E traga os sonhos para fora. Traga os sonhos para fora. Abra suas mãos, ore comigo agora. Amado Senhor, nós estamos esperando em Ti. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Nessa noite, nessa tarde, eu oro nessa tarde em prol das pessoas que estão aqui no templo, e as pessoas que estão acompanhando esse culto, que precisam do milagre. Então Jesus, se manifeste agora nessa casa, vai agora nesse lar, vai agora nessa família, visita aqui agora, Senhor, na vida desse homem, na vida dessa mulher, visita agora, Senhor, produza o milagre, porque o Senhor é um milagre. Nós trazemos a existência agora, Senhor. Nós trazemos a existência
os nossos milagres, os nossos sonhos, Vou Senhor. crer, não vou Oh, que coisa boa. Oh, Espírito Santo, nós cremos. o preço Cante. que foi pago Adore. ali Cante conosco, na adore com cruz, alegria. me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre, hoje Diga. o meu milagre. Você que está em casa, vai cante chegar. conosco, diga. Eu vou crer, não vou duvidar. Diga. O preço que foi pago ali na cruz. Cante. Me dá a vitória. Deus tem vitória para você, querido. Nessa Levante as suas hora, mãos, celebre, me dá cante. a vitória nessa hora.